Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a garrafa térmica. Isso mesmo, essa garrafa que geralmente a gente usa em casa. Vocês veem aí a mãe, o pai ou vocês mesmos utilizando para colocar um cafezinho, certo? Então vai ser uma aula bem interessante, onde vamos perceber, as trocas, as formas de propagação de calor presentes dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, certo? Então, coloquei aqui uma imagem para vocês verem. Então, a gente tem vários modelos de garrafas térmicas, Lembrando que as garrafas térmicas, elas não são utilizadas apenas para transportar, para armazenar líquidos quentes. Nós também utilizamos elas para conservar líquidos frios, Então, se você quer manter um suco gelado ou um chá gelado, a gente também pode utilizar uma água, ok? Então, a gente utiliza essa garrafa térmica tanto para manter ali um líquido aquecido, quanto um líquido resfriado, certinho? Bom, trouxe para vocês aqui o conceito de garrafa térmica, Então, garrafa térmica é o nome mais popular para o vaso de Dewar, que é um recipiente utilizado para gerar um isolante térmico quase perfeito porque a gente sabe que não é perfeito, vai chegar um determinado momento que esse líquido vai atingir uma temperatura ambiente. Dessa forma, conservar a temperatura do conteúdo em seu interior por bastante tempo, evitando trocas de calor com o meio externo. Por que esse nome vaso, de Dewar? Porque quem descobriu a garrafa térmica, quem criou, digamos assim, foi um estudioso, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, chamado de James Dewar, ok? Então, a garrafa térmica acabou sendo criada ao acaso, digamos assim, A princípio, seu objetivo não era esse, não era servir como uma garrafa de café, uma garrafa para manter ali um suco ou uma água geladinha ou um leite com café quentinho. Ele criou, essa garrafa térmica para manter algumas soluções químicas, para conservar a temperatura de algumas soluções químicas que ele utilizava em seus estudos, certo? Então aqui diz, a primeira garrafa térmica foi construída no século XIX pelo cientista escocês James Dewar. Ele pretendia inicialmente conservar a temperatura de soluções, então acabou sendo utilizada por nós, por todos aí, mas seu objetivo principal não era esse. Bom, para que você entenda melhor o funcionamento de uma garrafa térmica, veja como podem ocorrer os 3 processos de troca de calor. Então, às vezes você está se perguntando, mas por que essa aula, a professora falando sobre garrafas térmicas? Justamente porque dentro, em uma garrafa térmica, a gente consegue ver, pessoal, esses 3 processos que a gente está estudando na nossa disciplina. Então, a gente consegue observar a convecção, a condução e a irradiação. Olha que legal. Então, por que a convecção? Consiste na forma de propagação de calor em meios líquidos ou gasosos, como vocês já estudaram. Lembra aí, a gente falou sobre o ar-condicionado, a gente falou sobre a geladeira, certo? Ocasionado pela diferença de densidade entre as partes componentes de um sistema. Então, vocês vão entender como que a convecção atua na garrafa térmica. Condução é a transferência de energia térmica entre as partículas que constituem um determinado material, em virtude da diferença de temperatura, certo? Então, a gente vê que na condução, essa energia ela vai se propagando, vai se transferindo para outro. A gente precisa de outro meio para que isso ocorra. Irradiação, forma de propagação de calor que ocorre sem que haja contato entre os corpos. Assim, o calor propaga-se por meio de ondas eletromagnéticas. Um exemplo é o fato de o Sol aquecer a Terra, mesmo a uma enorme distância, ok? Então, a gente sabe que a irradiação é um processo que, para acontecer, não precisa de um meio, ok? Ele acontece mesmo sem que haja contato. E aqui eu coloquei para vocês, uma imagem de uma garrafa térmica, certo? Então, o que a gente observa? Quando a gente pega uma garrafa, que a gente vai analisar, a gente vai ver que ela tem ali,
o seu corpo ali, que tem um revestimento externo. Dentro dela, se a gente abre, olha, a gente vai ver que tem superfícies espelhadas, tem um vácuo, porque entre essa superfície espelhada e o revestimento externo tem ali um espaço, certo? Tem um apoio embaixo que serve como isolante e tem a tampa que também vai servir como isolante, para que não haja essa troca com o meio externo, ok? Continuando aqui. Bom, aí nessa imagem eu já trouxe aqui algumas descriçõezinhas. Então, temos aqui uma tampa. Qual o objetivo da tampa? Então, impede o contato com o ar externo, evitando assim o processo de convecção, certo? Porque a gente sabe que o processo de convecção, para ele ocorrer, a gente precisa que haja ali ou um líquido ou gases, né? Então, se eu tenho uma tampa, se eu isolo essa entrada de ar ou saída da minha garrafa, não vai ocorrer esse processo de convecção, ok? Igual está na imagem do lado aqui. As paredes espelhadas que tem lá dentro, elas impedem o processo de radiação, ou seja, vai impedir que esse calor saia dali de dentro, né? Então vai manter ali aquele líquido aquecido. E o vácuo, né? Como eu falei aqui, entre essa parte espelhada que nós temos das garrafas térmicas e esse material plástico que reveste, por fora, tem esse espaço que fica, que a gente chama de vácuo, que não é um vácuo assim, digamos que 100%, porque acaba entrando ali um ar, mas ele tem como objetivo o quê? Impedir o processo de convecção e condução, já que os mesmos não se propagam no vácuo. Por quê? Para que ocorra a condução e a convecção, a gente precisa de outro meio, certo? Para que haja essa troca de calor, beleza? Transmissão de calor na garrafa térmica, que teve o nome pioneiro aí, de vaso de Watt. Para que serve, Como é construído? Então, a gente já falou que as paredes devem ser adiabáticas. O que é isso, professora? Que palavrão é isso? Não é um palavrão, certo? Esse termo se refere ao quê? É para que não haja trocas com o meio externo. Por quê? Se eu abro essa garrafa e passo a ter troca com o meio externo, aí sim eu vou ter o processo de condução e de convecção ocorrendo, ok? Então, como diz aqui, para evitar a saída e entrada de calor por condução. Há uma parede dupla de vidro, que é um péssimo condutor, que serve ali como se fosse um isolante térmico mesmo, entre as quais faz o vácuo. Para evitar a convecção, deve-se manter sempre bem fechada a tampa da garrafa. Vocês podem perceber que a garrafa térmica, ela não consegue manter aquele líquido, por exemplo, um dia inteiro aquecido ou refrigerado. Porque conforme a gente vai abrindo, não vai ter uma troca entre o meio externo e o meio interno. Se tem essa troca, então aí vai ocorrer um processo de condução e de convecção, ok? Então, quanto mais eu abro a minha garrafa, mais frio, vai ficar aquele líquido ali dentro, ou seja, se é gelado, vai voltar para a temperatura ambiente, ou se é quente, também vai voltar para a temperatura ambiente, por causa disso. Igual o café. Fez ali o café, colocou na garrafa, deixou ali em cima. O primeiro a tomar vai pegar aquele café super quente, Os primeiros que tomarem. Depois de um tempo, já tendo sido aberta várias vezes, as outras pessoas vão perceber que ele vai estar mais frio. Em um determinado momento do dia, se você for tomar esse café, você vai ver que ele está frio. Você fala, nossa, esse café está ruim, esfriou. Por quê? Porque foi abrindo e foi possibilitando que houvesse trocas de calor aí com o meio externo, certo? Aí aqui, para evitar a radiação, as paredes são espelhadas. Os raios infravermelhos refletem-se no espelho, retornando ao meio de origem, mas não é perfeita, como eu falei, acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente, porque conforme você vai abrindo, vai ocorrendo essas trocas de energias, certo? E aí a gente classifica como um calorímetro, certo? Por que a garrafa térmica é um tipo de calorímetro? Porque aqui, como a gente já falou, então vamos repetir para reforçar. O vidro de que são feitas as paredes internas da parede da garrafa é espelhado para que o calor radiante seja refletido, atenuando assim as trocas por irradiação. Para evitar as possíveis trocas de calor por convecção, basta fechar a garrafa
pois dessa forma as massas fluidas internas não conseguem sair do sistema. É evidente que não existe isolante térmico perfeito. Assim, apesar dos cuidados citados, após um tempo relativamente grande, várias horas, o conteúdo da garrafa térmica acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente. Então, isso vai ocorrer por causa disso, né? Porque a gente precisa usar. Tá abrindo ela. Tanto que essas garrafas em que a gente não precisa abrir a tampa, né? Que a gente só aperta aqui um botãozinho, o café sai, elas são melhores para manter a temperatura, né? Porque vai dificultar, vai retardar mais esse contato desse líquido com o meio externo. Então, assim, se você for analisar uma garrafa que mantém a temperatura por mais tempo, no caso, será esse tipo de garrafa aqui, que você não abre ela por completo, como ocorre com as outras, ok? E agora, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Da aula de hoje, mas que a gente já vem falando nas outras aulas. Vocês vão fazer uma atividade prática. Essa atividade prática é uma atividade prática que vai contar tanto aqui para as nossas aulas de ciências, como lá na atividade de vocês de práticas experimentais. A professora Eliane também vai estar trabalhando com vocês essa mesma prática. Só que vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com diferentes enfoques. Então, desse único experimento, vocês vão poder aproveitá-lo tanto para a nossa aula de ciências, como para as aulas de práticas experimentais. Então, sejam inteligentes e anotem todos os detalhes quando vocês forem fazer. Porque aqui nas nossas aulas de ciências, a gente vai com enfoque e lá na aula de práticas com outro, certo? Então, o que vocês vão fazer? A gente vai disponibilizar para vocês esse vídeo lá do canal Manual do Mundo, certo? Que explica como construir uma garrafa térmica. Vocês irão construir a garrafa térmica de vocês. Depois de assistir a esse vídeo, vocês vão organizar o material de vocês para poder montar as garrafas térmicas, né? A sua garrafa térmica. E aí você organizou o seu material, construiu sua garrafa térmica, vocês vão ver que é super tranquilo, super fácil. O que vocês vão fazer? Vão fazer um relatório. E aí esse relatório vocês vão ter que postar lá na plataforma também vai ter o passo a passo, vai ter o link do vídeo, tá? Fiquem tranquilos. E aí vocês vão fazer essa devolutiva. E aí nesse relatório vai ter lá, né? Vocês vão ter que colocar quais materiais utilizou e o porquê de usá-los, vão explicar. Depois vão explicar como foi feito o experimento, ou seja, o passo a passo dessa construção da garrafa térmica. Então você vai colocar, primeiro eu peguei a garrafa, fiz isso, vai explicar o passo a passo mesmo. Mesmo a professora já sabendo, você vai fingir que está explicando para alguém que não saiba, que não tenha noção de como construir uma garrafa térmica. Então, tem que ser um passo a passo bem detalhado para que a outra pessoa entenda. Depois, você vai explicar se realmente deu certo, ou seja, se a garrafa realmente se manteve na temperatura desejada. E aqui vai um conselho. Não utilizem líquidos quentes. Para fazer o teste, utilizem líquidos gelados, ok? Para não ter o risco, não correr o risco de ninguém se queimar, ninguém se acidentar. Como eu disse, a garrafa térmica ela serve tanto para líquidos quentes como para líquidos frios, gelados, certo? Terminando, você vai postar seu relatório na plataforma e vai postar uma foto sua também segurando a garrafa térmica que você criou, que você elaborou, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a mim, professora Paula ou a professora Eliane, que a gente vai estar auxiliando vocês, tá bom? E é isso. Bons estudos para vocês e muito obrigada!